No Rio de Janeiro, esse desfile sempre aconteceu na Presidente Vargas, preparado pelas Forças Armadas, com o desfile cívico por lá, com a participação de pessoas que iam para acompanhar, para admirar, e etc, etc, etc. Com a convocação, na verdade, uma manifestação que ela é política e eleitoral do presidente da República, Jair Bolsonaro, alterando, então, para a Orla de Copacabana, no primeiro momento, as Forças Armadas chegaram até a dizer que não participariam. Depois, inventaram, sejam os tiros de canhões, como passagens de fragatas, enfim, passeios de viaturas e etc., fizeram exatamente o que o Bolsonaro queria. Sendo que as Forças Armadas, elas não são, goste ou não desse governo, elas não são de um chefe de Estado, elas são do país. E elas se permitiram entrar no jogo político e transformaram o 7 de setembro numa data política e numa campanha eleitoral. Por mais que Bolsonaro, para não configurar objetivamente, né, por mais que ele tenha decidido que vai ficar em trio elétrico, para não ficar, pelo menos em Copacabana, lá no palanque do Exército, das Forças Armadas, para não criar um constrangimento ainda maior, mesmo assim, ele se apropria do que será feito pelas Forças Armadas no dia de hoje para um evento que é político, partidário, eleitoral. É muito ruim, é inapropriado, foge ao que está constituído, que está na nossa Constituição, ao papel das Forças Armadas, que é um papel de forças a serviço do Estado brasileiro, não de alguém. Interessa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Fernando Henrique, se é Temer, se é Dilma. Não está a serviço de um chefe de Estado. E hoje se presta a isso claramente no que vai acontecer na Orla de Copacabana. Agora, qual será a postura de Bolsonaro no dia de hoje? É uma incógnita. Tem gente no governo defendendo que ele faça discursos tranquilos e moderados para acalmar, de certa forma, o clima e não afastar, porque precisa, e todas as pesquisas mostram isso, precisa de eleitores moderados que não querem a briga, que não querem a guerra, que querem um país pacificado. Então tem muita gente dentro do governo, ainda mais ligada ao Centrão, dizendo e tentando convencer o presidente a hoje não vir com um discurso forte e veemente, como foi, aliás, há um ano, como foi o discurso dele, principalmente na Avenida Paulista, em São Paulo, há um ano, apesar de outros estarem extremamente favoráveis, e pelo discurso de Bolsonaro recentemente, voltou a falar, por exemplo, na palavra de vagabundo ao se referir ao Supremo, a Alexandre de Moraes, etc. Outros defendem que ele deve sim radicalizar discurso para mobilizar a base, para deixar a base mobilizada, para tentar dar uma resposta, uma demonstração de força e ver de que forma que isso pode impactar positivamente nessa reta final da eleição. Hoje, para vocês terem uma ideia, diante do constrangimento e do quanto que há uma percepção geral, até mesmo de aliados de Bolsonaro, de que o 7 de setembro foi tomado como uma data política e eleitoral, nenhum presidente de poder aceitou participar em Brasília. O presidente do Supremo, o presidente do Senado e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, não compareceram justamente pela percepção e sem saber do que viria num discurso eventual de Bolsonaro, seja com relação à democracia, seja com relação às urnas, seja com relação a ataques a outras instituições, a princípio não compareceriam e me parece que não compareceram realmente. É bom lembrar que no 7 de setembro do ano passado não houve desordem, quebra-quebra, tanto na manifestação em São Paulo, que foi enorme, foi gigantesca, como também em Brasília, e acho que houve também no Rio de Janeiro. Então isso também é importante destacar e mesmo assim também que isso aconteça ao longo do dia de hoje. Óbvio que é inimaginável eventuais pessoas, como por exemplo já vi em Brasília, que queiram defender fechamento do Supremo, volta da ditadura, essas barbaridades de quem sequer, por mais que não tenham participado diretamente desses momentos, sequer sabem, leem e se aprofundam em temas para entender o impacto disso e entender a atrocidade que é defender algum caminho como esse, né? Se há problemas, e eles existem, e devem ser criticados e cobrados, e a Band, inclusive, fez isso recentemente no próprio Jornal da Band, em editoriais, em eventuais excessos e decisões equivocadas no Supremo Tribunal Federal,
sim. Agora, ruim com, eventualmente, erros do Supremo, pior sem ele. Pior sem ele. Pelo menos temos como criticar, cobrar, sociedade se mobilizar. O Supremo tem abusado de decisões monocráticas, algumas vezes invadindo, sim, atribuições que não são do próprio Supremo. Tem situações, mas isso tem, e não é de hoje não, tá? E não é de hoje. E, aliás, também não é só desse governo, não. Não é neste momento do governo, não. Há, sim, decisões nesse sentido que são extremamente criticadas até. Porém, isso é uma coisa. Outra coisa é vir com um discurso golpista, como alguns estão defendendo, levando bandeiras hoje para fechamento do Supremo, né? Ditadura, instituir ditadura. Isso é uma barbaridade que chega a doer no ouvido e de dar nojo também.